Saudações, meus amores! Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos ao vivo aqui no canal Matheus Henrique Mendes no YouTube, com uma convidada incrivelmente especial hoje, minha irmã Marise Dalino, que está trazendo para a gente essa oportunidade Delícia, de prazer em estar. estar aqui. Bem-vinda, minha irmã. Ai, eu sempre fico. Oh, meu anjo, desculpa, até estava dando um delay aqui, por isso que eu falei em cima. Ai, olha, gente, eu fico muito sempre feliz e honrada, principalmente quando eu estou do lado do Matheus, seja da Aline também, porque a gente chega perto deles, vem uns insights tão bonitos, vem umas lembranças tão lindas de quem nós somos. E quanto mais a gente se junta, mais o grupo começa a se lembrar. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade. Isso aqui não é só bom para tantas pessoas, mas é principalmente para mim também. Que lindo, gratidão. Esse movimento, quando a gente se conecta com pessoas que fazem parte da nossa família de alma e que viveram muitas outras experiências juntos, né? Experiências estelares, experiências multidimensionais, em outros lugares, em outros momentos. Há todo um registro de informações que desperta quando a gente se encontra, né? Assim é com todas essas pessoas que nos acompanham também. Uma, a gente, um pouquinho antes de entrar, o Matheus já estava trazendo algumas informações que eram necessárias e aí eu acabei me conectando. A gente acha que é, às vezes, só isso aqui. Eu sei que tem várias pessoas novas aqui no seu canal. Às vezes acha que é só isso aqui, ou que é só um espírito viajante. E se a gente começar esse assunto dizendo que é muito além do próprio espírito, não é má? É, muito além, muito além. E, na verdade, esse espírito alma que a gente costuma falar que está aqui nesse avatar, nesse corpo, ele é ainda uma criação, né? Ele é uma projeção, uma réplica, na verdade, reduzida da consciência do nosso corpo estelar, do nosso corpo original. Então, quando a gente chega aqui numa experiência tridimensional, né, numa experiência nessa dimensão de consciência, para que a gente possa caber, vamos dizer assim, em um corpício como esse, porque é preciso que a gente entenda que estar nesse corpo físico é para nós uma compactação da nossa consciência, né? É estar Uhum. fechado nessa experiência avatárica com muito pouco por cento do que nós somos, de fato, em essência. Então, na chegada aqui, a gente tem que passar por toda uma preparação e por todo um processo que está chegando agora esse pacote de informações muito forte para mim, para trazer para as pessoas como que funciona isso, porque muita gente tem essa dúvida, tá, eu encarno, eu reencarno, eu vim de um outro lugar, mas como que eu vim, como que eu cheguei, como é que funciona isso, né? Quem sou eu aqui nesse corpo, né? Então, quando a gente chega, a informação que vem para mim, assim, o desenho, a imagem, enfim, o que eu acessei até aqui, é que existe uma nave de controle desse processo, né, que é um simulador quântico que relaciona a experiência, que cria a experiência aqui na tridimensionalidade. E a gente é colocado, e tem vários lugares e várias formas disso acontecer. A gente é colocado numa câmara, né, numa câmara que a gente conhece como uma câmara de criogenia, que é uma câmara que, vamos dizer, que conserva o nosso corpo verdadeiro, estelar, o nosso corpo original, né? E ela tem uma tecnologia para a gente entender que o universo é incrivelmente tecnológico. Tá? A gente passou por eras acreditando que a espiritualidade era algo muito antiquado, né? Que era algo muito básico, mas não é. É incrivelmente tecnológico. É impressionantemente tecnológico, na verdade. Quanto mais a gente acessa, mais a gente se surpreende, né, com a tecnologia. A gente fica surpreso com a criação do smartphone, né, mas o que há no universo é impressionante, é surreal até para nossa mente aqui tridimensional. A gente dentro dessa criogenia, a gente define um tempo de experiência. É como se a gente estivesse entrando realmente num RPG, num jogo de simulação da vida. Né? Quando você entra no videogame lá, você entra, cria um personagem e vai ficar um tempo nesse jogo
até você avançar determinadas fases e alcançar o seu objetivo, certo? Então, o videogame ele nos ensina um pouco sobre como que é esse contexto da nossa experiência cósmica, né? A gente entra nesse simulador e cria um processo que é o nosso corpo etérico, é o nosso espírito, ele é igual no filme Avatar, né? Ele transmite ao sistema neural, todo o corpo mental do ser, né? E vai uma parte da consciência, um fractal de alma, né? Se expande dali, e esse encarna, né? Então, esse corpo que está na criogenia, esse corpo criogênico, esse corpo estelar, ele é o nosso corpo antes da encarnação na Terra. Então, significa que você tem, em algum lugar aí do universo, um corpo que está perfeito, que é totalmente na harmonia, que vibra totalmente no amor, que vibra nas informações que você recebeu da tua história cósmica, né? Da tua origem cósmica, da tua família estelar. E aqui você escolheu viver uma experiência diferente, né? Viver uma experiência diferente. Houve uma criação de um processo de dualidade, aonde Deus queria saber como era, né, por algum período, ser o oposto dele, né? Porque em todo o processo que aconteceu da criação do mundo celestial e das expressões divinas, Deus era sempre divino, perfeito, criador de tudo, manifestava tudo o tempo todo, né? Os filhos paradisíacos, da mesma forma, foram criados em imagem e semelhança. Então, eles se expressavam sempre no nirvana, no samadhi, no êxtase total, né? E, em algum determinado momento, eles decidiram criar uma experiência diferente, uma experiência que dissoava daquilo que eles tinham vivido eternamente, né? Porque pensa você ficar milhões de anos naquele processo de êxtase, né? Puro, só na pureza. E aí alguém teve uma ideia, vamos criar uma experiência diferente, vamos criar um gene, né, que manifeste emoções diferentes. E aí como que é feito isso? Você precisa pegar aquela energia original e trocar a polaridade dela. Então, eu pego o amor e transformo na polaridade, que é o medo. Daí eu pego, né, a felicidade e transformo a polaridade e crio tristeza. E assim nasceu o que a gente conhece como dualidade. E um projeto completamente inovador, né, aqui dentro do universo, que é o universo de Nebadon, completamente inovador, que propunha isso, essa dualidade, né? E aí houve um criador que estimula esse processo de evolução na luz, de reconexão com a fonte, de alinhamento e evolução através desse processo de amor, de harmonia, de expansão, né? E há uma outra proposta, né, de projeto que é no movimento de controle, né, de dualidade, de outras experiências. Então, quando a gente fala dessa guerra, né, entre Deus e uma outra entidade espiritual, isso não existe nos primórdios, na origem. Isso nunca existiu. O que existiu foi um filho do Criador que tinha uma proposta de experiência diferente, né? Ele pensou em uma forma de expandir a criação de uma maneira diferente, né? Mas ele não houve um conflito entre essas duas criações no princípio. Depois, lá embaixo, nas ramificações, chegando aqui na dualidade, é que começou a se criar esse processo de que as duas criações não poderiam coexistir nesse lugar, e tinham que conflitar, né? E aí, a gente conhece todo o processo que aconteceu, né? Mas, resumindo, o universo inteiro começou a querer experienciar isso, porque era algo diferente. Era algo que chamava muita atenção. Então, em vários lugares do universo, começaram a seres requisitar a encarnação aqui, nessa parte do universo. Porque eles achavam muito legal. Nossa, dualidade, isso é muito novo. Caramba, nesse meu universo aqui não tem isso. Eu quero ir para lá, fazer um fractal e pular lá também, para ver como é que é. Então... olha o que aconteceu, Olha que ziquezumba, né? Mas é legal você falar, eu estava captando aqui
as perguntas, né, da egrégora coletiva aqui da Terra. Então, assim, as pessoas estão se situando dessa questão de mônada, superalma, almas e blá. Quando a gente fala de um corpo criogênico, em que escalada a gente inseriria? Porque, assim, a gente tem a doutrina espírita que explicou até as cidades, as colônias, o espírito que desencarne, ali, pum, né, naquela frequência de quarta dimensão. Pensando nas ramificações, eu vou falar subindo só para a gente imaginar uma árvore gigante que vai até a fonte. Qual é a informação que você tem de que, ou dimensão, ou da forma como foi trazida aqui, que esteja o corpo criogênico, perto das mônadas, das supramônadas? Aonde que está localizado isso? O que eu sinto é em torno de 8D, 7D a 8D, mais ou menos. Porque é quando a dualidade começa aos poucos. E ela é progressiva. Então, o que densifica o processo de 7D, 6D, 5D, 4D, 3D é a intensidade da dualidade. Então, aqui na 3D a gente chega a 60% de dualidade. É algo inédito em todo o cosmos, né? Porque o projeto é entre 6%, 10%. E aqui a gente chegou em 60%, por isso que chegou em 3D. Agora, a gente vai para 4D, a gente tem já um pouco mais sutil, e aí 5D para cima a gente vai chegando em unidade, que é perto do zero de dualidade. Então, ou seja, a gente não tem mais. Então, a gente poderia dizer, só para o pessoal encontrar um raciocínio de pensamento, está no eu superior, esse corpo criogênico, está na superalma, porque ela já começa numa individualidade. Isso, ele manda um pacote de informações já na frequência da unidade, já na frequência do uno, né? Então, por isso que quando a gente chega aqui, tem que ficar nesse corpo criogênico, porque ele não consegue acessar a dualidade, ele não tem essa consciência. Então, porque nós não somos duais, essa não é a verdade. Então, eu tenho que deixar o meu eu verdadeiro para experimentar a ilusão, porque o meu eu verdadeiro, ele é verdadeiro, ele não pode entrar na ilusão. Então, para que eu experimente a ilusão, eu tenho que criar um eu ilusório. Essa é a ressonância. Né? Quando a gente fala que a energia, as pessoas estão conectadas mais à energia do eu superior, não é especificamente que o eu superior esteja aqui, né, no corpo criogênico, não é. Mas é uma energia, uma conexão, tá? É um link que se faz através do DNA e de outras moléculas que tem dentro de você. Você entende assim também, Má? Você sente assim ou você sente que é mais que isso? Tem uma questão, é parecido com o que acontece com Gaia, né? As pessoas me perguntam, por que Gaia ainda está dessa forma se já está vibrando em 5D? Gente, não é exatamente que a 5D já esteja estabelecida. Ela está girando na órbita da Terra uma onda frequencial 5D. Ou seja, há uma possibilidade quântica 5D de você acessar informações, sensações, verdades e movimentos da 5D. Então, significa que o nosso eu superior não é que exatamente a gente vá trazer totalmente para cá. É uma onda que também está circulando e você pode acessar e trazer essas frequências, né? Então, é uma possibilidade quântica. Tá vindo umas coisas aqui. É bom que quando a gente está com os amigos, a gente traz discernimento para o que vem. Vamos lá. Eu sei que já aconteceu com você e estão pedindo para a gente comentar sobre isso, porque também já aconteceu comigo, de vez ou outra, abrir os olhos no corpo criogênico. Sim. Já aconteceu com você. Abrir e se ver ali, ver a mãozinha, buf. Só que tá vendo uma outra coisa, Andei. Isso é novo para mim. A gente fala muito das vertentes de tantos outros lugares, que tem pessoas que vêm de outros lugares, outras raças, linhagens, e a grande maioria tem essa miscigenação no DNA. Não todos, mas a maioria tem. Beleza.
Natural. Conforme a gente foi falando, eu fui lembrando, eu vi tanto você abrindo os olhos lá no seu corpo criogênico e eu também no meu. Só que ele não é fixo. Você explica isso um pouquinho pra gente? Ele muda de formas. Eu nunca tinha visto isso. Eu estou chocada. É novo, mas não é novo para mim. Porque é como Sim. se ora está congruindo como pleiadiano, ora como só um sentinela, ora como... E vai mudando aquilo, sendo várias facetas em uma. Você sente isso também? Sim, são os fractais, né? Porque quando a gente vai retornar, a gente não criou só um, amados, tá? A gente parou nessa criogenia e a gente criou no mínimo 144 partes para experienciar ali de 8D para baixo. Então tem uma galera lá na 7D, tem uma turma na 6D, tem uma turma na 5D, tem uma turma aqui na 3D, tem que nem eu e a Mar que estão na Terra, né? E que são, né, meus parentes aí nessa parte monádica. Então, nesse processo, você está simultaneamente se conectando com todos eles. O que acontece com o seu eu lá em Andrômeda pode interferir no teu campo vibracional aqui na Terra, porque estão todos conectados. Quando a gente fala somos todos um, é sobre isso, porque todos esses fractais foram criados, né, das mônadas foram se espalhando. Então, quando você vê o teu corpo criogênico, ele é o 144 é ele, né? É ele. Então, ele pode se apresentar de qualquer uma dessas 144 formas. E para a gente retornar completamente ao nosso eu sou, né, ao nosso eu superior, vamos falar numa linguagem que as pessoas já estão mais acostumadas, a gente precisa ascensionar, iluminar todos os 144. Essa é uma outra informação. Eles voltam todos juntos. Então, o que acontece? Ascensiona um lá em Arcturus, como aconteceu, por exemplo, comigo. O Yoronashi ascensionou lá em Arcturus, e ele está comandando a frota e tal. Por que ele está aqui trabalhando comigo? Porque para ele subir mais um degrau, essa parte dele aqui, Mateus, precisa ascensionar também. Está resgatando você. Aí a gente entende por que os guias estão conosco. Né? Mas por que tem uma equipe arcturiana comigo? Eu aqui, Melis Mortal, é porque nós evoluímos todos juntos. Né? E eles têm essa consciência. Se eu ajudar lá o Mateus lá a ascensionar, eu vou subir junto também. E nós aqui na Terra é a mesma coisa. Quando a gente auxilia um irmão, a gente sobe nosso quanto energético também. E é uma troca, é sempre um fluxo energético. Então, esse corpo criogênico, ele tem todas essas formas porque ele é todos esses seres, né? Foi criado dele várias partes. E a gente experienciou, e esse próprio fractal aqui já pode ter experienciado pleiadiano, siriano, arcturiano, andromedano e tantos outros, né? Para a gente entender a nossa grandeza, para a gente entender o quanto nós temos de bagagem dentro de nós, que está ali escondidinho. Você tem um HD, sabe? Um HD que, se somar todos os computadores da Terra, não dá o terabyte que você tem de informação guardada. Não dá, porque é muita coisa. Você pensa que você tem bilhões de anos de experiência em vários lugares do cosmos. Está tudo gravado aí. São informações simultâneas que estão disponíveis para todos nós. Né? Então, isso traz um preenchimento dentro dos seres. Na minha visão, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente estava tanto tempo naquela que somos só nós aqui, somos só nós aqui, e se sair dessa vida não tem mais, e meu Deus do céu, que vazio que é isso, não é? Então, é esse processo da gente entender que há um caminho de vida eterno, de milhões de experiências diferentes para a gente viajar pelo universo. E quanto que a gente pode trazer para cá de tudo isso? Para esse ser. Me veio aqui porque as pessoas perguntam muito isso, direto. Então quer dizer que eu não ascensiono sem todos os fractais. Calma, peraí. Você, como um fractal, você ascensiona. Só que quando você chega nesse lugar, a sua vontade nessa frequência amorosa é de entender com clareza o seu serviço para com o universo.
Então, você se vê numa ramificação, é igual olhar seus pés, suas mãos, e cada um está numa ponta. Né? Você sabe, então, assim, se ascensiona o fractal isolado, sim, mas ele entra em congruência para trabalhar em fraternidade, para fazer com que as outras ramificações também venham, e elas não param, enquanto que você está resgatando outras ramificações, e aí tem outras. Você sabe, Mar, eu lembrei de uma coisa, acho que foi numa última canalização que eu fiz com a Beth, e eles mostraram uma cena, foi o Comando da Luz. Eles mostraram as pessoas que estão saindo daqui exilados para outros 2 planetas. Mostraram mais ou menos assim. Só que eles mostravam a ramificações de nós indo com essas pessoas, ou seja, eles eram, de uma certa maneira, um grupo específico, fazia parte das mônadas. Então a gente via as ramificações no coração indo, mas a gente não precisava habitar esses 2 planetas, mas que nós estaríamos não só trabalhando em nós, mas e principalmente neles também, porque é sempre um pelo outro, afinal de contas somos um. Então é muito bonito, só que os fractais eles vão se agrupando em frequências de manutenção. Você fala, eu me mantenho aqui. Aí não tem como você estar nas outras frequências que as ramificações escolhem, mas a gente pode fazer troca de dados em outros departamentos para que essa ramificação um dia lembre de quem é. É incrível, você pode né? estar em 5D e ser o mentor de uma ramificação que está em 3D. Então, é o que acontece com o Yoronashi, né? Ele é um ser fractal que ascensionou, está em 6, 7D, 9, até 9D ele chega a se expressar e transmite informações para mim que estou aqui, né? Em manifestação tridimensional. Então, é todo esse processo de troca de informação mesmo. Então, está à disposição de vocês fractais de todas as dimensões. Eu quero acessar um 5D. Tem alguém ali da tua ramificação que está te mandando informação em 5D. Quero ir para 6D. Tem também, 7D, 8D. É para entender que a gente não está limitado, a gente está indo em transição para 5D, mas a gente pode acessar a dimensão que a gente escolher, tá? Se quiser voar lá para a 12ª dimensão, já tem uma galera acessando aí que eu sei, né? Então, tem uma turma aí acessando que eu sei. Então, é ilimitado esse processo, né, no universo. E Gaia está se abrindo justamente a isso também. A transição de Gaia ela é para a 5ª consciência, mas ela vai abrir uma janela de 5ª a 9ª consciência da própria Gaia, né? Então, ela vai para abrir uma janela para seres encarnarem aqui nessa frequência nova também depois, né? Porque quando ela muda de experiência, aí muda os seres que vêm porque eles estão escolhendo essa nova experiência, né? E aí, mas como é que fica esses seres que estão chegando agora no meio do caminho e eles já estão vibrando lá na frente? Assim, como é que está esse processo desses seres? Eu sei que em 2024 vem mais uma turma ali que já está em 6D, 7D e a gente ainda está transitando. Como é interessante esse pessoal que está chegando já do futuro. Então, de volta para o futuro. Estão vindo já vibrando no futuro. Né? Omar, você identifica e sempre na humildade que frequência que você está agora? Não tenho ideia. O físico, né? Porque o espiritual não é meu amigo. Já foi. Show! No espiritual eu vejo você entre 8ª e 9ª e trafegando até 10ª, 11ª, 12ª. E claro, eu digo com consciência, sem querer, querendo, que coisa linda. No físico, você está indo para 6ª, para 7ª, você fica subindo as escalinhas, e a gente achou que seria outra coisa, né? E não seria. Por isso que o gradiente de luz aumenta e vem mais coisas ainda para a gente ver. E você fala, mas cara, que é isso aqui dentro de mim que eu achei que tinha que resolver, ou quer dizer, já tinha resolvido. E aí você vê que você começa a transmutar pelo coletivo, né? Que você é uma representação do coletivo. É muito bonito. Quanto mais up nós damos no gradiente vibracional do nosso corpo, mais você se expande para movimentar o coletivo. É um terremoto.
Sobe uma poeira. Tô sentindo assim, muita coisa passando, sabe? Só passando assim e sendo transmutada. E esse processo forte que a gente chama de Operação Resgate, né? Ficou conhecido como Operação Resgate. É por Isso. causa da questão, trazendo uma clareza sobre isso, né, Mar? Por que acontece? Por que estão nos resgatando, né? E tem a gente que acredita que a gente está sendo resgatado porque a gente fez algo errado, ou porque a gente pecou. Não tem nada a ver com isso, meus amores, tá? Por que a gente está sendo resgatado? Porque deu o nosso tempo de experiência aqui nessa frequência, só por isso. E é o que aconteceu? A gente ficou tanto na matriz, nesse processo de vida humana, a gente achou tanto que a gente era humano, a gente achou tanto que a gente era daqui, dessa energia, que a gente não lembrou totalmente daquilo que a gente tinha se proposto lá. Por exemplo, eu concordei lá que ia ficar 26 mil anos na experiência. E aí fiquei 30, 40 e esqueci desse acordo, desse tratado de experiência, porque é uma experiência, amores. A gente vem, experiencia e volta para outra consciência. Então, a Operação Resgate é porque eles precisam vir para nos lembrar. Tipo, a Sananda vem aqui falar, meus amores, vocês são daqui, voltem para cá. Então é mais ou menos isso, tá? Não é porque vocês eu estou sendo levado porque eu fiz alguma coisa errada, não sei o que. Esquece isso, esquece. Mas eles nem enxergam assim, né? Né? Depois que a gente começa a vibrar na quinta para cima, a gente percebe que todas aquelas coisinhas mais egóicas ou de cunho mais pessoal, para eles nem interessa. O que importa é a missão, é a transição, é a construção. Claro que tem o departamento que dá aquele colo, aquele carinho, que esmiuça formas das pessoas pensarem diferentes, né, para depois chegar num outro degrau. Né? Mas conforme você sobe no degrau que ele já existe, que é você, só que você acha que tem que subir, Exato. você sobe, você olha assim, você fala, nossa, mas tem nada a ver comigo, não era só eu, é Não o era sobre mim. todo, não era sobre mim, é sobre um conjunto de ensino. Eu estava até comentando com a Beth, agora nós vamos ser ensinados a verdadeiramente trabalhar em grupo, essas questões pessoais, essas intrigas, essas diferenças, elas não vão sobrepor a uma grande construção planetária, isso não existe. Esses conteúdos que a gente escuta da turma firmando mesmo o dual, os ataques, né? Eu sei que numa determinada frequência isso existe porque nós já vivemos, né, Mar? A gente não pode ser hipócrita de não dizer. Mas é só uma faixa frequencial, inclusive dessas pessoas que ainda escolhem experimentar desse jeito. Você se elevando, você não está mais nesse mundo. Você fica num outro lugar, onde você enxerga as coisas, mas você não fica à mercê dessas energias, você não compactua, porque você entende que é uma ilusão. A separação é uma ilusão. E né? Olha as Era ramificações esse que o Mar projeto. trouxe. Essa Era era a esse ideia. Né? E foi de propósito, não foi algo que aconteceu. Criaram assim, foi. de propósito. Você falou isso, acho que foi antes de ontem, o final de semana, sei lá. Foi muito engraçado que deu esse choque. Acho que não foi à toa que você trouxe, né, esse assunto para a gente falar aqui. Estava indo na farmácia, e aí eu estava andando no meio da rua, me deu esse choque de abrir os olhos no corpo criogênico e voltar, assim. Mas você imagina a flutuação, né? E a náusea que deu, porque falei, meu Deus do céu. E É na hora que muito eu forte. voltei, eu me via de fora e via dentro, era muito engraçado me ver andando de fora, assim. Eu falei, nossa, olha esse videogame. Eu te juro que me veio assim, o videogame, o mecanismo. Eu andando, tan, tan, tan. E eu vi o tom do caminhar da Genésio
genética que me fazia andar daquele jeito, por conta das condições da atmosfera, eu sentia a gravidade de fora. Foi a coisa mais maluca da minha vida, assim. Falei, Deus, eu nunca vou falar isso para ninguém, só que não, eu tô falando aqui para vocês. E é legal trazer essas experiências para vocês verem Sim. que é real. Eu nunca li, e o Mar provavelmente também não. Nós não lemos essa informação em lugar algum. Assim, desse jeito, Dessa forma. especificando para sugestionar, e estou cientificando aqui para vocês, constatando, né, base laboratorial. Tá? Não, dessa forma, não. Para a gente ter esse nível de imaginação de fazer e a condição experimental ser física, né, Mar? É muito real. Então, acreditem, isto está acontecendo sim no planeta Terra com todos os indivíduos, aqueles que escolheram e aqueles que têm condições também de ver, porque quando a gente começa a ativar os chakras e se abre, não é para todo mundo a quantidade de informações a serem absorvidas, porque é bem surreal. Quando você começou a captar sobre mônadas, não dá uma bugada, Má? Primeira vez que eu escutei, eu não entendi nada. Eu falei, como assim? Não entendi nada disso. Aí eu falei, vou assistir de novo. Aí eu assisti de novo, falei, tá, eu acho que agora eu entendi um pouco. Eu vou tentar captar aqui, daí eu fico pensando sobre. Mas no início, assim, e parece que tem uma chave dentro da gente, que tem algumas palavras que a gente escuta e dá um bloco, assim. Parece que dá tela preta, sabe? A gente escuta uma palavra e dá tela preta, porque parece uma resistência do nosso ser a absorver essa informação. Né? A gente tem os mecanismos de defesa, assim, dentro de nós. Sabe aquela história aquele bichinho, sabe, que ele tá andando e ele entra dentro da casca rapidinho? Uhum. É tipo assim, sabe? Quando escuta alguma coisa que... Ai, meu Deus, que medo! Ou Isso tatu vai... bola, né? Você bate nele assim, ele... Esse mesmo, esse mesmo. É o que acontece com a gente. Tem algumas coisas que a gente começa a ouvir, a gente fecha dentro da casca. Por quê? Porque, gente, a gente fez várias escolhas de ficar nessa experiência. Então, tem muitos mecanismos de resistir a novas informações. Né? Aí dá um sono danado, você começa a ouvir sobre isso, você vai... Não aconteceu com você já, mano? No início, você começou a Muito! receber as informações? Dormia, ficava com raiva, brava. Esse povo usou drogas, que isso? E, Má, quando para você começou a assimilar tudo isso, assim, encarar como verdade? Fala, não, eu vou viver esse recurso, mas eu vou entender que sim, existe esse eu sou, essa super-alma, ou esse eu superior, esse corpo criogênico, sim, existem muitas almas fragmentadas aqui nessa, em outras dimensões. Quando foi para você? Você consegue mensurar para trazer uma ideia? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que escutam isso e aí levam um tempão para processar, assim, mas depois, conforme vai resgatando, que você sente lá dentro que alguma coisa está Você mudando, sente que é aí verdade. vira a chave. Eu não sei, eu sinto assim que eu fui muito preparado para essa vida, porque para mim tudo parece muito normal. A pessoa me fala um negócio, aí a pessoa fala assim, você é um fractal descendendo, eu falo, legal, Tá bacana, bom, normal. obrigada. Normal, todo mundo é. Todo mundo é. Lógico, não é nada Você é um fractal de especial. Euronash, eu falo, tá bom, legal, todo mundo É, é fractal de alguém super extraordinário. Então, isso. aí quando começou a fazer sentido esses pontos para mim, foi quando eu comecei a transmutar as linhas do tempo. Tá? Aí, quando começou a vir para mim as linhas do tempo, quando eu comecei a viver coisas que aparentemente outros tinham vivido, ou que eu tinha vivido em outras existências, em outros lugares. Por exemplo, eu acho que nunca falei isso ao vivo, né, nesse processo aqui, Isso. mas eu fui para a crucificação.
teve um momento que me desdobraram, me levaram lá e falaram, olha, a sensação que... Eu passei por toda a sensação que Sananda passou naquele momento, eu chorei por uns 45 minutos, transmutei toda a história, todo o processo, e aí depois foi para frente, eu fui para... Como é que era aquele lugar do Rei Arthur? Bretânia, não era isso? Do Rei Arthur, sim. Bretânia, eu acho, né? Eu não... Aí me levaram lá para aquela dimensão, para aquele tempo, e eu comecei a viver aquilo como Rei Arthur, eu era o Merlin, né, naquela vida. E aí foi indo vida após vida, assim, eu vivendo as experiências das frações. Aí eu fiquei, cara, isso é verdade, é real, porque eu tô sendo projetado para esses fractais que ficaram, né? E quando eu comecei a fazer os processos de integração desses fractais, foi um negócio que me chamou muita atenção, porque o fractal ele não é só também uma vida paralela, mas uma experiência também se torna um fractal. Por exemplo, eu tive uma experiência de rejeição muito forte. Criou um fractal de alma, uma parte da minha alma que ficou ancorada nessa emoção, né? E eu comecei a encaminhar esses fractais para tratamento, encaminhar esses fractais para reintegrar comigo, para somar essas partes. E eu pensei, gente, agora já não é mais algo que eu penso, é algo que eu estou vivendo, é uma coisa que eu estou sentindo aqui no meu ser. Realidade. E eu percebia, sabe, que eu percebia as habilidades sendo desbloqueadas através dessas integrações de fractais. Ou seja, por exemplo, eu tinha um fractal da minha faculdade, daquele estudante que se frustrou com a disciplina, com a tecnologia, por exemplo. Eu estudei tecnologia e eu tive um sofrimento, um trauma muito grande lá na faculdade. Eu não conseguia tocar em tecnologia, eu não conseguia desenvolver, estudar tecnologia, eu não conseguia abrir o YouTube. Estou aqui no YouTube agora porque a Marisa me despertou para estar aqui. Eu não conseguia abrir... Graças a Deus. Eu achava que era difícil mexer com o StreamYard. Acho que um dos aplicativos mais fáceis que existem. Por que eu tinha esse bloqueio? Porque tinha um fractal meu que estava lá contra a tecnologia, né? Bloqueado na tecnologia. O meu subconsciente entendeu que tecnologia era perigoso, causava sofrimento, né? Então, eu transmutei, eu encaminhei esse fractal, ele voltou para mim, e o que é que voltou? As habilidades tecnológicas. A tecnologia passou a ser muito simples de novo, passou a ser muito leve de novo para mim, né? Então eu comecei a entender que isso era muito verdade, porque eu estava resgatando as minhas habilidades, características psíquicas, e eu sei que não é desse fractal. Essa tecnologia, essa capacidade em tecnologia e essa leveza com tecnologia, isso é arcturiano, isso é da minha memória cósmica, isso é natural para mim desde criança. Né? Então, eu comecei a entender que o meu DNA continha várias habilidades que eram inatas, que era muito natural e não podia ter sido aprendido nessa vida, né? Ou tinha que ter vindo de algum lugar essa informação. Por que a gente nasce já com coisas muito predispostas dentro da gente? Né? Uma pessoa nasce e já canta incrivelmente bem com 3 anos de idade, com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Né? A outra nasce dando cambalhota, fazendo malabarismo. É porque tem esses fractais nossos que possuem essas características, né? São partes do nosso DNA. Então, quando você vai acoplando essas outras partes, você vai trazendo isso. Por exemplo, então eu posso ter um fractal meu que já tem clarividência. Se eu fizer uma integração com esse fractal, eu posso estar abrindo o meu terceiro olho, porque já está disposto nele essa... Sabe quando a gente desbloqueia lá no jogo as fases, e aí aquela nova fase, aquele personagem agora tem mais habilidade? Você ganha bônus, você ganha estrelinhas. É sobre isso. E aí eu comecei a entender, gente, isso faz muito sentido. Né? Na minha vivência, na minha experiência. Então, eu li sobre isso, sim, só que aquilo que eu vivi em vários aspectos foi o que me trouxe real. Isso é real. E também tem a parte que a gente consegue também criar isso. Porque quando você afirma, por exemplo, né, eu afirmo, eu sou fractal de Sananda. Né? Eu crio isso também. Eu posso também estar recebendo uma conexão com Sananda porque eu falei isso, porque a gente tem que lembrar que nós somos criadores.
né? Uhum. Então, você pode estar se plugando sem ter necessariamente vindo dessa mônada. Só que você cria essa mônada, né? Que você é. Recebendo as mesmas habilidades. Exato, exatamente. Ah, eu não vinha naturalmente de Sananda. Mas se eu E falar, olha, Sananda, eu tenho um projeto aqui, uma missão, eu que vou. as suas características, né? Ó, vai ser legal aqui, conecta com Sananda e você consegue desenvolver isso. Porque tá Eu vou, eu aberto. vou, eu vou apertar sua bochecha. A gente Fofo. cria tudo. É lindo e é verdade, a gente cria tudo. Quando eu comecei o projeto Sana, gente, é sério que eu vou falar, tá? Vou abrir meu coração para vocês. Eu nunca li a Bíblia. Também não. Nunca, tá? Nunca, nunca. Já vi uma história ou outra em Uma filmes frase ou sobre outra. Jesus, uma frase ou outra que, né, bate aquilo na cabeça. Ok, os mandamentos, enfim. Quando eu tive a oportunidade de ver mesmo a história, que foi esses dias, falaram, assiste aquela série lá. Falei, ah, Chosen. não, não vou assistir não, assiste. E eu, tá. Eu assisti também. Quando eu olhei o que eles fizeram ali, eu ria porque eu via a gente, só não curando o povo, né? É, Regenerando a galera, não mas curando exatamente com na as hora. palavras, curando com as palavras, com as Sim. ideias, fazendo com que as pessoas não seguissem uma única pessoa, mas resgatassem o mestre interior dentro, né? E eu Uhum. via a gente nas palavras. Assim, e aí eu falei, cara, que engraçado, né? A gente só não andou sobre as águas e curou leprosos. Você não escolheu isso ainda, né? Não Mas quem sabe? escolhemos, né? Mas é incrível ver como é simples, é uma egrégora, gente. Claro que é importante ler, estudar, né? A gente nunca descarta essa troca de informação, porque cada frase faz você entrar nessa egrégora, né? Às vezes você nem pega o contexto todo, né? Mas abre os códigos, às vezes por uma sabedoria que está aí alojada mesmo, ou você se conecta a essa biblioteca universal tão incrível. Então, gente, é muito real. Você se conecta, você faz, não importa a gente ficar descobrindo quem que é fractal de quem, o SPQV, quem que é isso, quem que é aquilo, a gente é tudo. Tudo. Assim, contente-se com tudo, porque você é tudo, tudo, absolutamente tudo, de todas as vias. Então é uma perda de tempo, né? Mas a gente é legal quem vivenciou para que as pessoas deem um pulo até maior. Eu sei que é Pega uns gostoso, é atalhos aí. curioso. Exato, dá curiosidade. Ah, eu sou arcturiana, eu sou não sei o quê. Você é a fonte. É só isso. É, Você é a inteligência universal. Isso já basta para você ir se conectando com tudo isso, essas tecnologias. E aí vai ser comum do que ficar vendo daqui para cima. Você vai começar a ver de cima para baixo. Né? sim. E você pode usar a Como roupa que você quiser vestir, né? Ah, eu quero vestir o Comando Santa Esmeralda agora. Tá, veste aí e trabalha. Ah, agora eu vou vestir uma roupa pleiadiana. Tá, veste aí e trabalha, faz o trabalho. Então a o gente que traz você uma quiser. liberdade muito grande para as experiências, porque eu tive essa questão, assim, no início da conexão. Ah, eu sou arcturiano, então agora eu só faço coisas arcturianas, meditações arcturianas, canalizações arcturianas, conexões arcturianas, arcturianas, arcturianas. Só isso. Só me envolvo em projetos arcturianos. Olha o quanto limita de experiência, né? O quanto eu limito do meu canal de receber coisas do universo inteiro, né? Quando Até eu fui achar o abrir, Zé. ah, Até achar o Zé. Até pois achar é, o fractal chamado Zé. oh, seu Zé Pilintra, eu adoro ele, tá todo vermelho hoje. Ai, que fractal maravilhoso. Eu não falei desse antes, Lindo. né? Esse foi maravilhoso. Divino. Isso foi a cura do Divino. Yang. É um masculino sensacional. Me trouxe uma força, movimento, virilidade, assim, uma coisa Macho. incrível. Trouxe a vida de volta. Eu voltei para a vida quando eu É conectei com ele. lindo. Ai, que lindo. Adoro. Então, Adoro.
E essa coisa do sistema endócrino mesmo, da testosterona, tá? Que é importante para a gente trazer essa vida, né, de volta. Isso Então, é maestria, né, sim. E aí, quando eu fui de Arcturianos para Zé, eu falei, cara, eu posso trabalhar com toda essa galera. E aí o pai João chegou para mim, o pai João é outro maravilhoso, eu tenho saudade do pai João, gente. Aí ele chegou Paizinho. assim para mim, falou, filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu falou assim, a espiritualidade, ela se divide por uma única razão, né? A gente se apresenta de várias formas porque trabalha várias partes de vocês. Só por isso. Eu apareço como pai porque vocês têm cura para fazer com os pais de vocês. Só isso que ele falou. Que daí vocês veem a imagem do pai e vocês começam a transmutar as coisas com os pais de vocês. Aí aparece outras que diz que coloca o nome de mãe, como Mãe Maria, por exemplo, porque transmuta esse maternal, esse amor incondicional, traz esse acolhimento, traz esse processo, né? E aí vem o outro rapaz, ele fala com o Zé, ele fala o outro rapaz, que traz a alegria, traz a força, traz o movimento, traz a dança para você, traz esse momento que você, né? Então ele disse assim, a gente só se separa porque vocês se separaram em várias partes. Então a gente se apresenta para trabalhar as partes de vocês, mas quando vocês entenderem que tudo é uma coisa só, a gente também pode se tornar uma coisa só para vocês. Eu achei isso fantástico, muito interessante, né? Porque eles se adaptam a nós, na verdade, eles se apresentam da forma que a gente vê as coisas. Então, se eu vejo que tem a linha dessa religião, tem a linha dessa, tem a linha dessa, desse caminho espiritual, dessa verdade, dessa aqui, eles vão aparecer divididos em vários, né? Agora, se eu entendo que tudo é uma coisa só, vai se apresentar um ser para mim, uma luz, uma consciência, e eu vou experienciar dessa maneira. Então, é a gente que escolhe como eles vão chegar. É a nosso sistema de crenças que determina como a nossa espiritualidade trabalha, né? Eu nunca me esqueço Exato. da experiência que eu tive numa sessão de cura arcturiana que apareceu um padre. Aí eu perguntei, por que o ser se apresentou dessa forma? Aí eles falaram assim, é porque o paciente ele só acredita nisso, então a gente treina dessa forma. Ele só se molda, sabe, Maila, é muito lindo isso que você está É genial. trazendo. Aliás, parabéns pela maestria de acesso. Quando, acho que foi o último, depois que aconteceu aquela EQM comigo, eu fiquei um pouco chocada. Eu nem cheguei a conversar muito com você, porque eu via todo o sistema, via esse esquema de olhar eu vou falar alta espiritualidade, mas tudo frequências, né? Da alta frequência e o tempo inteiro está colhendo dados. E aí eu vi esses dados sendo colhidos através eu estava observando da minha pineal, e assim é em todos, e a nossa mônada lá processando. E aí sempre encontrando formas de ajudar. E aí eu lia o que cada um acreditava. Só que eu me senti meio... Foi estranho. Eu me senti esquisita. Eu falei, meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser com essas pessoas. Eu comecei a olhar como espírito mesmo. E aquilo me assustou. Aí eu comecei, eu virei o tatu bola, né? Fiquei quietinha assim. Aí veio a energia da consciência crística ali. Irmão, o que estás a fazer? Eu só tô pensando porque eu tô com medo disso. Não, parece que eu tô falsa, eu sou falsa, porque eu olho a pessoa, eu tô vendo o que ela tá vivendo e eu preciso usar uma crença, usar um santo, usar um anjo, e eu sei que aquilo vai abrir para emoção, ela vai começar a chorar. Eu preciso pensar. Aí eles, mas sempre foi assim. Só que tem pessoas que manipulam por uma outra via, e Exato. nós, não é que nós estamos manipulando, nós estamos educando os filhos e filhas. Então não se sinta mal, você está se julgando. Aí eu falei, aí veio a memória do porquê que eu estava me julgando, foi por conta de uma outra existência que eu usei isso de uma outra maneira. Sim, Aí eles não vai eu mais também. fazer. Fique em paz, você não vai. Aí eu fiquei 1 semana e meia
reflexiva. E eu via. Só que era tão natural, eu via a pessoa mais endurecida, não sei o que, essa pessoa acredita, sei lá, na Mãe Maria. Tá, aí eu concentrava, mãe, vamos trazer a sua energia, que aí vinha a energia dela, então, Mãe Maria está aqui, a pessoa, aí eu me sentia mal, meu Deus do céu, o que eu tô Tô fazendo? jogando o jogo. Fala assim, mas é o jogo do bem. Tem gente que joga o jogo do mal, sem bem e Sim. mal, mas vamos falar na carga só negativada da outra É ponta. Cristo e anticristo, É, só isso. de E certa aí é forma. outro jogo. É igual Sim. você tá num jornal assistindo, o jornal não tem qualidade, é péssimo, e você escolheu um jornal com notícias incríveis de transformação pelo mundo. É mais ou menos isso. Só que ver e você ter poderio daquilo e saber que aquilo pode realmente, você pode gerir muitas cabeças, e é uma grande responsabilidade. Sim. E aí explicaram assim que a gente vai chegando nesse estágio quando o ego está completamente alinhado. Você reconhece, você tem algumas coisinhas, mas você se tornou o observador. Aquilo não mais te impulsiona a fazer Uhum. coisas desequilibradas. Então eles falam, se vocês passarem de 60%, 70% de equilíbrio do ego, onde ele não te impulsiona, mas ele está, né, sob este equilíbrio, de você age e escolhe agir no amor, nós vamos liberando essas pontas. E é Então isso. é incrível, gente, assim. E depois vem a outra fase, né, Má? As Uhum. fases das não crenças. Desacreditar. Zero! Porque se você é tudo, você não precisa mais de âncoras e steps. E essa fase assusta muitas pessoas, né? A gente Como tem medo assim? disso porque isso liberta demais. Muito. O quanto a gente tem medo da liberdade em um certo nível. Mas você sabe que eu E a sou gente se sente muito confortável, honesta. de certa forma, estar nessa coragem, estar Um nessa colinho, condição, né? num Então, colinho. a gente tem um certo conforto nessa condição. É igual sair da casa da mãe, né? Fala, cara, você vai ser livre, você vai explorar a vida, você vai prosperar, você vai construir uma vida adulta, uma outra família a partir de você, mas que dá um medo. Mas dá, porque assim, a gente nunca imaginou, a gente ficou a vida toda falando de crenças, as crenças, as crenças, o espelho, não sei o quê. A culpa do outro, no outro, e depois tudo dentro, tudo você é o criador, e a gente ficou É outra nisso. crença também. Aí outra crença. E quando cai? E quando você vai esmiuçando, esmiuçando, trabalhando, esmiuçando, vai, mesa arcturiana e mesa não sei o que, Sobra e nada. código Atlantis, e vai, e dá, e... Aí, um vazio. Uhum. E aí você fala, Senhor, me ajuda. Ajude a ti mesma. Gere a própria energia. Aí você só respira. Eu quero meu pai. Eu quero a minha mãe. Eu quero Miguel. Miguel, please, Miguel. Miguel, posso contar uma boa pra você rir? Vai, Esses manda. dias, Miguel, olha aqui, ó, tô sentindo que eu tô transmutando e tal. Aí ele mandou só uma mensagem assim, aí eu vi na minha cabeça. Transmuta! Tipo, se vira! Aí eu, credo, ele, mas é rápido, que era muita gente, assim, antes de entrar na minha casa, eu rapidinho fiz trabalho, rapidinho, nem entrei em casa, eu falei, aqui ninguém entra. Aí só vinha, só a anciã entra. A anciã sou eu sou a velha mesmo. E aí eles iam sendo encaminhados muito rápido, assim, tchá, 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 tchá. Sim. Aí eu É só uma agradeci. questão de saber que tem esse poder. Eu falei, Miguel, Aceitar obrigada. isso. Que mania de pedir. Ele falou, agora você precisa aprender. Só que você vê que tem a fase do colo, fase do carinho, Sim. fase do empoderamento, para você andar com base. E a base é o amor. A base é a união, não é quem é mais, quem é menos. Todo mundo está recebendo. Vocês veem que é uma ilusão?
quando a gente recebe alguma informação, o fulano recebeu uma informação, por que não foi eu? Por que não... Porque eu escuto várias pessoas, os pensamentos falando isso, ou ciúme, ou medo, aquele parceiro falou tal coisa, meu Deus, anticristo, e já é tudo dualidade, ou a própria pessoa se afastando, sustentando o medo, de alguma maneira, né? De algum jeito está sustentando o medo. Agora, é diferente, né, Má? Quando você sente que a pessoa está num processo e você percebe que seu caminho pode ser de uma outra maneira porque você já viveu aquilo. Então, com super carinho, você fala, continua aí, eu vou seguir outro esquema aqui, mas estamos juntos. É outro lugar, tá, gente? Não é de, tá errado. Não, a pessoa está seguindo por um caminho que talvez a gente não precise mais. É só, né, um time. Então, só para deixar claro. Então, gente, eu acho que essa etapa agora da gente contar e revelar para as pessoas a queda das crenças é muito importante. Claro que a gente vai continuar a usar todos os fractais e todas as formas de crença para ir ancorando energia, para fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas. Porque um dia, mais dia, menos dia, vocês vão ser a expressão da fonte criadora. Vocês não vão precisar de pedestal nenhum. Né? Mas, por enquanto, obviamente somos uma grande família, mas você vai sentir essa grande família no teu coração. Você não vai levar nem segundos para se conectar. Você vai ser a própria conexão aqui. E é esse lugar que estão direcionando a gente, né, Má? É isso. São estágios, né? São estágios do processo. E a única coisa que nos separa, por exemplo, a gente traz aqui uma divisão, o Matheus e a Marisa estão em determinado nível de consciência, eu não tenho condições de acessar isso ainda. Tararara. É uma questão, gente, muito do nosso porquê. Tá? Esse nível de consciência em acesso, em canalização, está relacionado ao propósito que eu e a Marisa a gente tem aqui em Gaia. E talvez você não acesse dessa forma, porque o teu propósito de acesso é para outra área, é para outro movimento, é para outra coisa, né? Então, o que nos divide aqui são os propósitos, são as missões que a gente tem. Né? Eu sempre falo isso, eu tenho esse movimento aqui porque é minha missão. Né? Eu trago essas canalizações, esses momentos, porque é minha missão, não é porque, eu sou o pica da galáxia. É só o meu porquê, sabe? É só o meu propósito de estar aqui. Eu vim com isso predisposto, porque é o meu propósito. Então, a gente já veio com mais memória celular, memória cósmica, a gente veio com DNA diferente, né? Quando a gente fala dos despertos e dos não despertos, por que estamos despertos e os outros não? Porque eles têm o propósito ainda de viver a inconsciência. E a gente veio com o propósito de trazer essa consciência para eles. Então, o que nos separa é só a missão, o porquê e o momento cósmico de cada um. Né? Porque você pega o registro acástico daquela pessoa que a gente considera completamente inconsciente, pega lá, ela está em 7D, 8D, 10D, 15D, o fractal dela está lá na fonte criadora, lá como filho paradisíaco. Se você puxar, todo mundo sai no mesmo lugar. A questão é como que a gente está aqui, só está relacionado ao momento, quanto tempo a pessoa está na Terra, porque daqui a pouco alguém que está com um DNA cósmico muito ativo, daqui a pouco acabou de chegar na Terra, então não teve ainda tanta conexão com o campo. Aí você pega o outro lá que está, 500 vidas aqui, ele já está muito identificado, ele já está muito dentro do processo aqui. Então, para ele vai ser um pouquinho mais devagarinho o processo, né? Então, quando vocês ficam se dividindo entre um mais consciente ou menos consciente, ou com mais habilidade, com menos habilidade, com mais acesso, com menos acesso, entendam que a gente é somente pelo movimento da missão de cada um. E aí, quando você está, por exemplo, eu estou começando meu momento de despertar, você tem a missão agora, no teu começo de despertar, a se conectar mais próximo daqueles que ainda não chegaram no que você está agora. Aquele que já está mais no meio do caminho, ele consegue se conectar e ajudar aquele que está começando. Aí aqueles que estão lá no processo já de ascensão, muito perto da ascensão,
ajuda aqueles que estão no meio de um caminho que eles acabaram de passar. Então, hoje tem esses diferentes níveis de consciência para que um se conecte mais com o outro. E é o que a Marisa acabou de falar, é um momento, ó, não estou mais no meu momento de conectar com aqui. Então, vai ter uma outra pessoa que vai conectar com aqui e vai ajudar esse aqui a subir. E eu já estou no momento de ir para cá para ajudar o que está aqui. Então, a gente tem que se conectar com esses momentos nossos vibracionais para que a gente possa utilizar melhor os recursos que a gente tem no momento, estar no lugar que a gente precisa estar em cada momento e sem julgar, né? Sem trazer esse ego, né? É só observar como uma questão de cada um estar no lugar que precisa estar nesse momento. Tem pessoas que estão se colocando numa densidade um pouquinho maior ainda, porque estão indo lá para os umbrais, resgatando, puxando gente de lá para cá, fazendo um movimento mais profundo ainda estão reprogramando, acreditando na reprogramação de crenças, começando no processo de entender o que é física quântica, o que é, sabe, lá no começo. Então, às vezes, para nós fazer esse movimento já é um pouco mais desafiador, porque no nosso mapa mental isso já não se materializa mais, a gente não consegue mais trazer esse raciocínio. Então, tem que ter uma outra pessoa, né, que consiga ainda trazer o esquema do que aquele ser que está começando no despertar está precisando, né? Então, eu acho importante ter esses vários níveis para que cada pessoa consiga um auxílio de acordo com o seu estágio dentro do processo, né, de ascensão. É isso. Perfeito, Mar. É o que eu sinto. Assim. Não, eu também sinto assim, vai mudando os departamentos, né, de serviço, de trabalho, e você vai dando espaço para outras pessoas que estão, né, subindo a vibração, mas trabalham naquele setor, e fica igual à própria espiritualidade, da maneira como, quer dizer, aqui é espiritualidade, mas só para eles também se dividem dessa forma. Né? Eles se dividem assim, então esse faz isso, esse faz aquilo, é para a gente entender racionalmente o que cada um faz, mas na verdade é o mesmo ser se materializando daquela forma. Gente, é tudo igual, escolham só o seu propósito, né? Aonde que eu vocês vou, querem movimentar. Aonde que eu vou seguir, como que eu vou ser útil nesse planeta que tá tudo dentro mesmo, vocês não precisam fazer nada a não ser olhar para isso. Olhar, se aplicar, viver disso, beber disso, né? Se nutrir disso para poder encontrar respostas, né, dentro de vocês. Então, muito obrigada, é sempre transcendental estar com você e com todos vocês, é lindo. Vamos manter esse movimento semanal, meu bem? Vamos, para mim tá sempre, porque eu, processo muito aqui junto com você. Fechou. Ei, você tá criando um projeto aí com a minha esposa, que eu sei, né? Já tá criado. Já tá criado. Teve uma época bem rapidinho que me chamou muito essa coisa do sagrado feminino. Por conta da nossa linhagem, eu sentia bastante a presença da Rovena, da Mestra Nada e de tantas outras linhagens. E aí eu fiz 2 edições de um trabalho, mas sabe quando você se sente sutilizando e eu precisava encontrar outra parceira? Aí, tá bom, soltei. E aí vai, vem, eis que alguém casa, sabe? Alguém chamado Mateus casa, e eu tive a oportunidade de conhecer. Né? Quando eu olhei a Aline, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu fiquei quieta, não falei nada. Eu até nem lembro como foi, eu sei que veio um fluxo, e aí eu comentei com ela, nossa, tá vindo tão forte da gente trabalhar com Kundalini. Ela falou, eu vou. Que ela, né, fez muitas ativações, né? Ela não só serpenteou uma vez, né? Eu só fiz uma vez, que eu digo de êxtase, né? Que eu entrei em êxtase ativando a Kundalini. As outras vezes eu ficava ali no meio termo, mas já era incrível. E aí eu falei, poxa vida, o planeta tá propício para a gente fazer esse movimento, né? E aí ela aceitou de prontidão, e nós até fizemos uma live ontem,
A gente vai separar em 12 encontros, uma vez por semana, começar com muita limpeza e depois ativação atrás de ativação com todas as técnicas, seja humanas e as que a gente retira da sabedoria do nosso espírito, tá bom? E a gente começa no dia 15 de janeiro, vai cair numa segunda-feira às 19 horas. A gente tem um grupo, o Má vai colocar ali no WhatsApp para a gente direcionar vocês, caso vocês escolham. E o que traz a ativação da Kundalini? Ela ativa todos os chakras, né? Claro que vai dependendo de como a pessoa está aberta para isso, porque nunca pensei em tanto preparo, né? Os mentores estão ali, a gente sempre pede auxílio, apoio, de acordo com as crenças que as pessoas ainda estão sustentando, então é um trabalho de muita responsabilidade, mas ativando, minha gente, você se sente inteiro. Uma conta o que ele sentia no meu campo antes e depois da ativação, né? Eu me senti incompleta, faltava o meu masculino em mim, e faltava o meu feminino, porque a feminina não se sentia amada, por mais que eu me amasse, faltava uma integração de verdade. E quando eu ativei, eu comigo mesma ali, a frequência começou a mudar. E você se torna inteiro mesmo, e cada vez mais, porque isso não para, né? Então a gente está convidando vocês a vir, embarcar nessa jornada. Para mim vai ser incrível, porque eu estou em busca da segunda ativação, então vai ser com um grupo, porque eu vou ter a segunda, eu vou ter a terceira, eu vou ter a quarta, eu vou ter as 7 ativações que eu vou fazer, e adoraria vivenciar isso com o grupo que escolher vir. Então quem quiser, Kundalini ativar. Só me chama no direct, me chama, quem tem WhatsApp já me chama também, e a gente vai direcionando vocês. Nós criamos um grupo, um pré-grupo, né, onde as pessoas vão receber ali as informações, e quando a gente tiver o link já, a inscrição, a gente envia lá no grupo. E organiza tudo certinho, daí faz o grupo oficial, né, do trabalho. Tá muito forte, eu vou falar para vocês que assim, tá... Só de falar a energia, eu começo a... Tá impressionante essa energia, impressionante. É física, viu, Essas gente? mulheres vão chacoalhar vocês. Energia espiritual física. E não é só para mulheres, tá? Já tem homens no grupo e está aberto, porque todos nós temos Kundalini. Eu vivo a ativação da Kundalini de uma forma muito forte. Então, homens, entra nessa, porque vocês vão trazer uma força vital aí no masculino de vocês, que é impressionante, tá? Prosperidade, força, posicionamento, postura, né, capacidade de resolução, de tomada de decisão, é algo incrível que acontece no homem também. Uma abertura maior de se conectar realmente com a parceira, com a espiritualidade, porque os homens têm essa questão de ter um casulo mais firme. Então, você faz esse movimento da Kundalini e também te traz essa abertura do coração, para você se tornar um homem que se comunica, que se expressa, que se abre, que se conecta de verdade. E isso transforma demais a vida de um homem. Transforma. Eu sou testemunha viva disso. Que lindo. Então, o convite está feito. Alegre, um homem feliz, né? O convite está mais que feito. A gente já experimentou uma parte e a gente vai mergulhar mais e mais, porque nós somos incansáveis, né, Má? É isso. Simbora. A gente quer mais. Se o universo é infinito, que esse infinito viva aqui dentro de nós, né? Então eu vou adorar ter vocês, só vamos. O Má também vai estar, né? Vai estar todo mundo, a gente vai trazer todas as forças para fazer essa Kundalini voltar à vida, o poder da criação, né? E de tanto ativar, você vai ser ela ativa o tempo inteiro. Ai, quero saber. Estou me preparando, recebendo todas as informações, porque vai vir tanta coisa linda. Vem uma parte também até de cuidado no final da a mãe aí, ó, Nossa, vai ser a mãe tá dentro aí, ó. Linda parte
sabe, de sentir a Kundalini passando em cada chakra, a gente Uhum. trabalhando, limpando em cada um, a parte da alimentação, a própria parte do alongamento para a gente ativar ela, assim, mas Sim, com o todo um movimento preparo, corporal. tem que ter, gente, E há movimentos uma da yoga, responsabilidade muito grande, né? Mas a gente está falando da energia mais poderosa, né? Do nosso corpo físico, né? Da nossa engenharia isso, genética. Então, isso, existe uma supervisão monádica também para esse trabalho, existe toda uma supervisão espiritual também. A egrégora tem que estar bem ancorada, né? Para que isso, você faça essa ativação, porque isso vai pipocar todas as informações que há dentro de você vai. e muito acesso positivo, muito acesso de luz, Uhum. muito insight, muito projeto, muita criatividade. Então, existe toda uma responsabilidade muito grande das meninas também de fazer esse movimento fechado num grupo para que Isso. vocês possam estar seguras e seguros para fazer esse movimento, né? A E gente poderia vocês abrir vão. uma live aqui, começar a estourar com a Dani, mas não dá, Não, não gente. É muito pode, forte, tá? não É pode. muito forte. E assim, vocês vão ter toda uma manutenção de ativação diária, porque é igual um músculo, né? A gente está numa condição, apesar de que uma vez aceso, nossa, a consciência ativa, você já gera aquela química ali, não tem como. Mas Uhum. com os exercícios, da forma correta, com as meditações, com as ancoragens, não tem para ninguém. Manutenção vocês vão ter sempre, sempre a gente vai preparar isso para vocês, né? Eu estou muito empolgada, a Eu espiritualidade sinto já que vão ter vários trouxe níveis de acesso aí. Acho que muita depois desse espiritualidade. aí vem um acesso lá em cima, ó. Tô Outro. sentindo aqui. Eles já trouxeram até várias outras pessoas na egrégora que viveram coisas até diferentes. Tiveram pessoas que ativaram a Kundalini sem autoconhecimento, né? Mas aí eram Uhum. almas muito mais velhas e tal. Eles fizeram o caminho oposto, ficaram com os chakras totalmente ativados e entraram em desespero, a sensibilidade aumentou, a audição ficou muito Sim. apurada, tudo ficou apurado, e a pessoa, meu Deus, eu preciso equilibrar. E aí entende-se que antes da gente chegar nesse ápice, a gente faz o caminho inverso para quem não teve Uhum. ainda ativado. A gente Uhum. trabalha a limpeza e o Tem equilíbrio que vir da através dos base. elementos. Então Vem a da gente vai base. trabalhar os elementos, toda a base, né, de terra, ar, fogo, enfim. E aí vocês Desce vão a âncora, né? Faz a âncora bonitinho. E aí faz vai. toda a âncora, Eu também tô vendo tudo aqui, ó. aí depois é o mapa do Brasil. Só vai. Só vai. Então a gente entende, nós temos referências não só das canalizações, mas também tem canalizações muito primorosas aqui. Poucas pessoas tiveram esse despertar tão profundo de tantas ativações aqui, né, na Terra. Eu digo agora nesse período que a gente vive aqui. Tem outros que sim, mas não com essa responsabilidade. Então a gente quis esmiuçar para vivenciar isso com vocês, tá? Então a gente está com uma equipe nota 1000 que já viveu muito isso e eles vão nos usar a partir da nossa experiência, só que nós vamos além junto com vocês. Olha o Vai ser comentário aqui muito da galera. Estou emocionada aqui numa projeção. Fiquei com a palavra Kundalini na minha cabeça. Evento. que linda. Só vem, Vontade de Silvia, gritar só aqui, amo vem. vocês, diz assim. É que a gente gosta. A mãe disse que levou um suador só de ouvir a gente falando. A mãe está muito E ó, sensível. ô mãe, assim, não, quem que falou de gritar? Silvia, Silvia, na Kunda tem exercícios que a gente grita, tá? Só pra você saber. Só pra você Tem, saber. tem. E é maravilhoso, sai tudo. Então, estejam num lugar que dê para gritar. Exato. Aquele grito primal mesmo, né? Que vem É. do âmago do ser. Ai, vai ser lindo. Eu tô super animada. Vai passar tão rápido essas férias. E Tá. logo a gente vai estar lá
com o material todo pronto para a gente se deliciar nessa liberdade que veio. A Terra chama a gente para ser livre, então só vamos, porque é nosso, né? É tudo nosso. É nosso! Ai, até que enfim, caramba! Gratidão, Má. Eu que agradeço, um beijo no seu coração. Beijo a todos. Tchau, tchau. Vocês. Tchau, tchau.